Sabe quando a vida tá batendo tão forte que em vez de se apoiar, a gente começa a disputar quem tá sofrendo mais? Será que dá pra sair desse ciclo? Aceita o chá de coragem? Elisama, te acompanho há algum tempo e adoro seu trabalho. Queria seu chá de coragem para a situação que tem me afligido. Eu tenho 45 anos e sou mãe de duas crianças e uma adolescente. Sou da geração sanduíche e preciso me dividir entre os cuidados com os meus filhos e minha mãe. Minha mãe sofreu um AVC e é completamente dependente dos meus cuidados. Eu e minha irmã nos revezamos nos cuidados, mas a nossa relação tem se deteriorado por conta disso. Não temos como contratar cuidadores e, apesar da minha irmã morar mais perto, tudo vira uma grande competição de quem está se dedicando mais. Eu entendo que está difícil para as duas e eu estou sempre tentando ser cooperativa, facilitando as coisas para ela. Porém, minha irmã não cede em nada, não facilita em nada para mim e sempre acha que está sendo injusto para ela, mesmo quando eu estou cobrindo mais dias que ela. Eu estou exausta, negligenciando vários aspectos da vida dos meus filhos e, mesmo assim, sempre ouço que para mim é mais fácil e que eu posso fazer mais. Mesmo morando mais longe, me desdobrando com trabalho, filhos e minha mãe. Eu tenho muita dificuldade de me posicionar e também não sei se adianta. Eu estou sem esperança e sem forças. Me ajuda? Que cuidar de um dos nossos pais doentes, ser responsável pelo cuidado de alguém, é muito pesado. E aí a gente tem que fazer um combinado aqui que eu acho que facilita um pouquinho a nossa vida. Quando a gente entra numa guerra para saber quem é o maior perdedor, ninguém é vencedor. Porque o vencedor é o maior perdedor, então. Entendeu? Quando a gente disputa o título de maior perdedor, ninguém sai vencendo na história. E talvez seja o primeiro passo para a gente sair desse fluxo de uma relação em que eu não consigo mais conversar, eu não consigo resolver nada com a minha irmã, a gente não consegue trocar sobre os cuidados com a minha mãe, seja o lugar de dá para ser muito ruim para nós duas. Tá uma merda. Pra mim e pra você. E ser mais merda pra você do que pra mim, ou mais merda pra mim do que pra você, não vai mudar o fato de que tá muito difícil pra nós duas. Se a gente parte do lugar de que, caramba, tá muito difícil pra nós duas, talvez, quem sabe, a gente consiga conversar sobre formas de lidar com isso. Fácil não dá pra ninguém. E se cada vez que uma fala, pô, tá muito difícil pra mim, a outra tem que falar, ah, tá difícil pra você? Garota, deixa eu te contar como é que tá pra mim. A gente não consegue conversar, sabe? Se a gente entrar na disputa do maior perdedor, ninguém vai vencer. Não sei se você assistiu um lugar chamado Notting Hill. Eu adoro esse filme, eu achei ele fofíssimo. E aí tem uma cena em que a Julia Roberts ela vai pra casa de uma das pessoas do grupo de amigos do então namorado dela, né, da pessoa que ela tá se relacionando ali. E aí eles comem e sobra um pedaço de brownie. E eles não tem brownie pra todo mundo, eles decidem que o brownie ele vai ser o prêmio de consolação para o maior perdedor patético da mesa. Quem contar a pior história, mais digna de pena na mesa, merece, por dó de todos nós, a fatia de brownie. Mas quando você tá com a tua irmã disputando quem tá sofrendo mais no cuidado com a tua mãe, não temos uma fatia de brownie para ser o prêmio para ninguém. Não tem prêmio para ninguém. E aí vocês duas não conseguem enxergar direito nem a dor uma da outra, nem se apoiar na dor uma da outra, porque estão disputando quem está sofrendo mais. A tempestade, ela não vai ficar mais fraca se cada um remar para um lado. Eu vou contar para vocês que vocês estão numa tempestade muito difícil, numa tempestade muito pesada. Cada uma com a sua vida, cada uma com seus sonhos, cada uma com as suas mágoas, com a mãe, com a vida, uma com a outra, porque somos humanos e humanas. E tendo que lidar com essa mãe, remando aí nesse barquinho.
e vai ficar menos difícil, porque fácil não vai ficar. Não tem nenhuma solução que seja fácil e simples e que não doa no momento que vocês estão vivendo. Desculpa, não tenho como te dizer isso, mas vai ficar menos tenso se vocês remarem cada uma para um lado e começarem a remar juntas. Para que lado que a gente vai remar agora? Como que a gente vai lidar com essa dificuldade que é enorme e que tá doendo muito para nós duas? Não conversar normalmente não é a melhor opção. E eu sei que você tá exausta. Eu sei que você tá cansada pra caramba. Mas veja, brigar com tua irmã cada vez que vocês precisam decidir quem vai cuidar da tua mãe, quem vai se responsabilizar por algo ali, não vai tornar as coisas mais fáceis. E quanto mais cansadas vocês estiverem, quanto mais frustradas vocês estiverem, quanto mais magoadas vocês estiverem uma com a outra, mais difícil vai ficar conversar sobre esses detalhes. Fazendo uma quase comparação, não posso nem dizer que é uma comparação, porque são cuidados muito diferentes, né? Cuidar de uma mãe doente é diferente de cuidar de um bebê que acabou de chegar. Mas eu me lembro quando a minha segunda filha nasceu, Helena. E aí, Helena e Miguel, eles têm uma diferença de 1 ano e 11 meses. E meu marido e eu começamos a brigar por qualquer coisa. E, cara, quando ele passava mais de 2 minutos no banheiro, eu já tava na porta do banheiro gritando. Assim, você tá aí, eu tô com 2 aqui do lado de fora, então você saia do banheiro. E a gente começou a disputar quem tava mais cansado dos dois. Quem é que dormia menos, quem é que tava mais estressado, quem tava aguentando mais choro de criança, porque estávamos os dois exaustos. E chegou um momento em que a gente precisou olhar e chorar junto. E falar, caramba, como esse negócio tá difícil pra gente, hein? Porque aí no momento que a gente enxergou o quanto tava difícil, e que a gente nomeou o quanto tava difícil, e que sim, tava mais difícil pra mim, porque obviamente era do meus peitos que tava saindo aquele mundo de leite, era eu que não tava dormindo, era eu que tava com, né, tinha acabado de parir, mas quando a gente conseguiu conversar sobre isso, a gente conseguiu pensar em saídas que respeitassem a minha dor e a dor, que respeitassem as nossas dificuldades. Vocês vão precisar conversar. Talvez a conversa precise de um intermediário. Talvez você precise conversar com alguém antes de conversar com a tua irmã. Talvez você precise chorar nos braços de alguém bastante antes de chorar com a tua irmã e de ouvir a tua irmã, porque às vezes a tua irmã, ela, por estar mais perto da sua mãe, ela se sinta talvez mais responsável e ela não consiga te ouvir. E alguém vai precisar ouvir alguém para começar essa conversa. E como você me enviou um e-mail, eu desconfio que você tem a intenção de ouvir. Que você tem a intenção lá no fundo de resolver essa situação de uma forma que seja um amparo para vocês duas. Então eu vou nessa tua esperança, vou me agarrar nessa tua esperança aí e vou te dizer para você encontrar alguém para você conversar, para você desabafar, para você chorar. E vou te dizer que para ter essa conversa com a sua irmã, você vai precisar começar falando: eu sei que tá difícil para você, irmã. Eu sei que tá pesado para você. Eu desconfio que por você estar perto da minha mãe, você fique mais angustiada com as coisas o tempo inteiro. Você fica angustiada pensando que é você quem tem que estar alerta, porque se precisar você tá mais perto. Eu imagino que não seja fácil para você. Porque aí quando você começa reconhecendo para ela: eu tô vendo que é difícil para você, ela não precisa provar para você que é difícil, entende? Ela já se sentindo vista por você. E aí, quem sabe, vocês conseguem conversar sobre o problema, que é o cuidado com essa mãe. Vocês consigam conversar sobre o que é o prático e não perder tanta energia, tanto tempo, tanta força discutindo quem tá mais cansada, discutindo quem se esforça mais. E se a gente for olhar nas situações, a gente tá sempre brigando um pouquinho pela nossa identidade nas situações. E a Brené Brown, ela fala que é a identidade indesejada. Eu, muitas vezes, quando eu tô brigando com alguém por algo, eu tô brigando, querendo repelir uma identidade que eu não desejo em mim. Então, quando eu tô brigando com a minha irmã, pra ver quem tá mais cansada, às vezes eu tô repelindo a identidade da filha que não cuida, da filha que não se dedica, da folgada,
da que não assume as próprias responsabilidades. Você não é essa pessoa. Você não quer ser essa pessoa. Você não admite, porque você sabe que você é responsável. Então não fala comigo como se eu também não estivesse fazendo a minha parte. Entende? E aí você não tá mais brigando com a tua irmã. Você fica tentando repelir a imagem indesejada, sabe? A identidade indesejada. A identidade da folgada da filha que você não é. Você é uma boa filha, caramba. E aí vocês ficam disputando quem não é a filha indesejada, a identidade indesejada. E vocês não conseguem se encontrar. E vocês só vão se encontrar se vocês conseguirem reconhecer que tá difícil para as duas. Que as duas são responsáveis. Que as duas estão fazendo o que podem. Que nenhuma das duas queria estar vivendo esse momento. Que cuidar de uma mãe adoentada, caramba, demanda muito. E isso não interessa se você tem 5 filhos ou se você não tem nenhum, sabe? É difícil, ponto. E se a gente quiser botar essa escala de quando é mais difícil, para quem é mais difícil, a gente vai entrar em pontos subjetivos tão violentos com você e com o outro, que a gente vai precisar provar o nosso sofrimento. Lembra, não tem brownie sendo disputado nesse momento, não tem nenhum prêmio para ser a mais sofredora da história. Então o primeiro ponto é conquistar espaço interno para você ter essa conversa. Você não vai ter essa conversa no momento em que você está muito mal, em que você está muito estressada, em que você está sem dormir, em que você está sem conseguir chorar, está cheio de lagriminha presa a respeito dessa situação. Você não vai conseguir ter espaço para sua irmã. Pensa que escutar é abrir espaço. Se você tiver com muito barulho interno, você não vai conseguir abrir espaço para a dor dela. E aí vocês não vão se conectar. Como é que você abre espaço para essa dor? Encontrando um lugar para você falar da tua dor. Encontra alguém que você ama muito, que pode te dar colo, que pode te ouvir. E chora, gata. Chora esse cansaço, chora essa dor, chora essa frustração. Xinga os céus, bota pra fora, pra você abrir um pouquinho de espaço, pra você chamar sua irmã e falar: caramba, tá enlouquecedor. Me conta o quanto tá enlouquecedor pra você. Porque aí se vocês passam por essa dor juntas e vocês conseguem sincronizar o remo, quando uma precisar remar mais que a outra, vai ser com união, sabe? Não vai ser uma disputa, não vai ser uma guerra. Vai ser hoje eu preciso ser remo um pouquinho mais. Amanhã eu remo um pouquinho mais para você descansar seus braços. Talvez você não consiga chegar nesse lugar. Talvez a dor esteja tão grande entre vocês duas que vocês não consigam acolher a dor uma da outra. Nem sempre a gente consegue, às vezes a dor impede mesmo a conexão. Às vezes a nossa dor ela tá tomando tantos espaços que a gente não consegue enxergar que o outro existe e que o outro também pode sentir dor e que a dor do outro não diminui a nossa, não invalida a nossa, não ridiculariza a nossa. Mas eu sou uma pessoa esperançosa, então eu tenho esperança de que você consiga conversar com a tua irmã. E aí você pode olhar na tua vida quais são os pratinhos que você pode delegar. Quais são os pratinhos que podem se espatifar no chão? Alguns podem. Alguns podem cair no chão e não é a gente quem vai limpar e a gente não precisa limpar. Então existe um momento que eu tenho que olhar aqui e falar, ok, esse pratinho vai pro chão. Esse pratinho, nesse momento, uau, não vou me preocupar com esse pratinho. Nesse momento da vida, eu não vou me preocupar com esse pratinho aqui. Existem outros pratinhos que eles não podem ir pro chão, mas que tem outras pessoas que podem cuidar. Então talvez você não consiga delegar o cuidado com a tua mãe, mas você consiga delegar o cuidado com alguma outra coisa que você cuida. Talvez você consiga achar alguém que te dê suporte em algum outro lado. Que aí te desafoga um pouquinho pra você olhar pro lado da tua mãe. Você fala que vocês não têm condições de cuidar, de pagar cuidadores, né, da rede de apoio paga. Mas a gente pode acionar de vez em quando a rede de apoio não paga. Uma irmã da tua mãe, uma amiga da tua mãe, quem pode se aproximar? É que às vezes a gente tá tão cansada e a gente olha aquele cuidado tanto como uma responsabilidade única e exclusiva nossa, que a gente não consegue cogitar as possibilidades.
Sabe? A gente não consegue perceber, caramba, tem essa possibilidade aqui. Tem essa pessoa que eu posso contar, tem essa pessoa que eu posso mandar um pedido para hoje ficar, tem esse respiro que eu posso ter aqui. A gente vive num momento social que se fala muito de propósito, do que você está realizando. E, gente, tem fase que o propósito é continuar viva. Tem fase que o propósito é dar conta da minha mãe que tá doente. Tem fase que o propósito é manter meu bebê vivo, sabe? Tem fase que o propósito ele tá tão aqui na sobrevivência, ele tá aqui tão nesse momento que eu preciso passar. Cara, você tá com uma mãe totalmente dependente de cuidados. Não dá pra seguir a vida como se isso não tivesse acontecendo. Alguns ajustes precisarão ser feitos. Alguns cuidados precisarão ser feitos com você, com ela, com a tua família, com a tua irmã. Eu torço muito verdadeiramente que a relação de vocês consiga encontrar um lugar de união. Quando você fala nossa relação está se deteriorando, eu imagino que vocês não tenham uma relação que sempre foi deteriorada, que sempre foi difícil. É que vocês estão passando por um momento difícil, que deixa tudo mais difícil. E a gente pode passar por esse momento difícil com mais uma dificuldade, que é a dificuldade da relação, ou a gente pode passar por esse momento difícil tentando caminhar um pouquinho junto. E esse caminhar junto não quer dizer que a gente vai acolher e vai estar sempre disposta. Às vezes a gente só vai chorar junto mesmo. Às vezes eu só vou ligar e falar, cara, posso ir na tua casa? Tô precisando chorar sobre o que tá acontecendo e eu acho que só você vai entender. Porque só você tá vivendo esse peso como eu. Posso ir aí? Ou quer vir pra cá? Eu fiz aquele bolo que minha mãe fazia pra gente. Quer vir pra cá conversar? E falar sobre essa dor que você tá sentindo? Não sei, eu sei que tem gente que não tem uma relação assim com os irmãos, que isso parece até meio impossível. Mas se a gente não tentar, a gente não vai saber se é impossível mesmo. Ou se é só algo que a gente não começou a fazer. Se é só algo que a gente não tentou fazer. Se é só algo que a gente ainda não aprendeu a construir juntas. E aí eu quero te deixar uma pergunta, que é quem cuida de quem cuida, né? Quem tá cuidando de vocês? Quem tá apoiando vocês? Em que ombros vocês estão chorando? Você e ela? Quem ela tem conseguido conversar? Com quem ela tem conseguido chorar? Com quem ela tem conseguido pedir apoio? Quem tem segurado a onda que tá difícil para ela? Quem tem segurado a tua onda? Com quem você tá conseguindo apoio? Em quantos colos você tá chorando? Eu tenho uma certa irritação quando a gente tá passando por uma situação difícil e alguém fala assim, ai, força! Como se força fosse um negócio que fosse brotar força em mim. Eu sempre desejo colo. Falar que não te falte colo. O que eu posso te desejar é que não te falte colo, porque com colo, com amparo, com lugar para recarregar energia, com lugar para soltar um pouquinho o peso do nosso corpo e saber que alguém vai te amparar, a gente junta um pouco mais de energia para dar conta da vida. Eu torço que vocês consigam dar colo uma para outra e esse colo que vocês vão conseguir dar para uma para outra, já que ambas estão com muita dor, é um colo bem pouquinho, bem limitadinho, e que vocês consigam outros colos que estejam mais revigorados, que estejam mais potentes, que estejam mais frescos para emprestar vigor para vocês, para passarem por essa fase tão difícil. Assim como o começo da vida, cuidado com quem chega na vida deveria ser feito em comunidade, o cuidado com quem está partindo da vida também deveria ser feito em comunidade. É injusto que fique para duas pessoas, só para os filhos. Deveria ser algo para um grupo, para todo mundo que amou essa pessoa, que conviveu com essa pessoa, que riu com essa pessoa, que construiu uma vida com essa pessoa, pudesse cuidar dela também. E se sentisse um pouquinho responsável por cuidar dela também. Então eu torço que vocês consigam construir uma rede de apoio e de cuidado
para ela e para vocês. E se você, meu amor, quer conversar sobre isso com alguém, talvez para a amiga que mandou a cartinha, o e-mail, talvez valha mandar para sua irmã esse episódio. Falar, vamos conversar sobre isso aqui? O que é que você acha? O que você pensa sobre isso aqui? Quem sabe assim vocês começam a ter uma construção. E para você, que tá passando por algo semelhante, que talvez nem é a mãe que tá doente, mas é aquela dor que tá todo mundo vivendo e que a gente não tá conseguindo conversar sobre ela, manda essa conversa. Vamos falar, vamos se apoiar. Vamos passar por essa tempestade junto. Tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.